Um dos principais motivos de reprovação num processo seletivo, seja ele de programa de estágio ou de um programa de trainee, é a falta de preparação, né? Ao longo da nossa vida a gente passa por vários processos seletivos. Desde criança, eu dou o meu exemplo aqui, eu treinei futebol, depois eu competi natação e eu sempre passei por processos, seja para jogar no time titular lá da criançada, seja depois para nadar na equipe do clube que eu treinava. Então eu sempre passei por processo seletivo. Acho que o maior deles na minha infância foi o vestibular. O vestibular acho que é um processo seletivo bastante complexo, você se prepara, né? No meu caso eu me preparei primeiro colegial, segundo e terceiro para fazer uma prova e eu tinha a noção de que talvez eu não passasse de primeiro. Eu sou de Minas, estudei lá, a minha escola focava bastante em provas ali de vestibular de Minas Gerais, em faculdades de Minas Gerais, e eu queria fazer faculdade em São Paulo, faculdade pública em São Paulo. Então eu tive que talvez dedicar o dobro do normal ali de tempo, de investimento em estudo para conseguir realizar essa vontade que eu tinha. E ainda assim eu tinha consciência que talvez eu teria que fazer um cursinho ou alguma coisa que me direcionasse mais para a faculdade. E o que eu vejo é que depois que eu entrei na faculdade que eu queria, tinha ainda um processo seletivo talvez mais agressivo e mais complexo. Talvez não, com certeza, que é o processo seletivo para entrar no mercado de trabalho. E como eu fiz um curso de engenharia de produção, e eu tinha vontade de participar primeiramente de um programa de estágio, depois de um programa de trainee, que na minha opinião são duas portas de entradas excelentes em qualquer companhia, em qualquer empresa, eu decidi me preparar desde muito cedo. Então eu tinha essa noção, né, de que para o vestibular eu já me preparei bastante. E depois eu estou indo para um outro processo que é bem mais complexo, que é para entrar no mercado de trabalho, em que quando eu comparo aqui candidatos por vaga de sei lá, um vestibular super concorrido, se você entrar no Google hoje e procurar lá, relação candidato por vaga do curso de medicina na FUVEST, na USP, provavelmente vai dar ali em torno de 100, não vai passar de 150 candidatos por vaga. Tem processos seletivos de programa de trainee, por exemplo, que passam de 1000 candidatos por vaga. Então é muito mais complexo. E o que eu vejo hoje, estando do outro lado, né, do lado de quem avalia quem está entrando numa empresa, eu vejo que as pessoas elas não dedicam tempo. Os candidatos eles não se preparam para conseguir chegar e ir bem nessas fases de processo seletivo. Então, para mim, essa questão da preparação, ela é super importante, super relevante, e as pessoas não levam tão a sério. Elas passam muito tempo, se dedicaram muito para passar numa faculdade, mas tanto ao longo da faculdade, quando o momento que foi chegando ali a época de participar de um programa de trainee, de um processo seletivo, elas não se dedicaram como deveriam, com a mesma intensidade. Um processo de trainee ou de um estágio, de programa de estágio, ele envolve várias outras competências do que um vestibular cobrava na época, né? O vestibular você estudava ali conceitos você fazia, enfim, aulas de história, biologia, matemática, física, que são conceitos que estão aí há anos. Você tem vários materiais para estudar e as questões elas variam ali de ano para ano, mas se você estudar bastante você vai conseguir passar. Quando a gente fala de um processo seletivo, de um programa de trainee ou de um programa de estágio, a gente está falando de outro tipo de análise. A gente está sendo avaliado pelo nosso raciocínio lógico, pela estruturação, pela forma como a gente lida em grupo, pelo trabalho em equipe, pela forma como a gente estrutura um case. Sempre tem etapas em que a gente tem que montar um case, estruturar, resolver um problema e fazer a apresentação. E a todo momento o nosso comportamento. Então o aspecto comportamental ele também está sendo avaliado. E é inadmissível que qualquer candidato, qualquer pessoa que quer chegar numa empresa por essa porta de entrada e ter os holofotes virados ali para a carreira dele, ela não se prepare adequadamente para esse momento. Então hoje, avaliando como eu comentei, do lado de quem está contratando as pessoas, o que eu vejo como um dos principais vilões aqui das pessoas que querem entrar na empresa dessa maneira é a falta de preparação ou a falta de atenção para os detalhes que merecem ser dadas.